Ministros do STF em alerta diante da Lei Magnitsky. Nos últimos dias, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, demonstram crescente preocupação com a possibilidade de serem incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, norma norte-americana que visa punir, com sanções econômicas e diplomáticas, indivíduos apontados como responsáveis por graves violações de direitos humanos ou corrupção. Contexto e repercussão. Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes. No dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes foi adicionado à lista de sancionados, sofrendo consequências como bloqueio de bens nos Estados Unidos, proibição de entrada no país e possíveis restrições bancárias e digitais. Temor generalizado entre os magistrados. Um parlamentar com acesso direto à corte revelou que muitos ministros estão apavorados com a possibilidade de também serem alvo da norma, especialmente em função do estágio da carreira e da proximidade da aposentadoria. Possíveis impactos práticos. As sanções previstas podem afetar diretamente transações financeiras internacionais, bloqueios em sistemas como SWIFT, impedimentos no uso de cartões como Visa, Mastercard e Amex, e dificuldades com bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos, como Banco do Brasil, Itaú, Santander, BTG e outros. Acesso a plataformas e serviços digitais, restrições ao uso de serviços como Amazon, Google, Microsoft, Uber e outros sistemas. Reações internas e solidariedade. Alinhamento entre os ministros. 7 dos 11 integrantes da Corte emitiram manifestações públicas de apoio ao ministro Moraes, incluindo discursos e presenças em eventos simbólicos. Outros, como Cristiano Zanin, demonstraram respaldo de forma mais discreta. Crítica organizada. A Transparência Internacional, Brasil classificou o uso seletivo da Lei Magnitsky como alarmante e inaceitável, alertando para os riscos institucionais e a soberania nacional. A aplicação da Lei Magnitsky ao Brasil, especialmente contra ministros do STF, revela uma nova dimensão de tensões entre os poderes e atores internacionais. As sanções têm potencial para comprometer profundamente não apenas a vida pessoal dos atingidos, mas também a imagem de independência e estabilidade da Corte e do país. Resta observar como as instituições brasileiras reagirão a essa pressão externa, tanto no plano político quanto judicial. Entendendo a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky Global foi criada inicialmente nos Estados Unidos em 2012, inspirada no caso do advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu em circunstâncias controversas em uma prisão de Moscou, após denunciar um grande esquema de corrupção envolvendo autoridades estatais. O objetivo da lei é punir indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos, congelando seus bens sob jurisdição norte-americana, restringindo suas viagens e cortando acesso a serviços financeiros e comerciais ligados ao sistema dos Estados Unidos. Com o tempo, outros países, como o Reino Unido, Canadá e membros da União Europeia, adotaram versões próprias da norma, o que amplia o alcance das sanções. Porque ministros do STF temem ser atingidos. Segundo fontes políticas e jornalísticas, o temor entre alguns ministros vai além do impacto financeiro. O alcance extraterritorial da lei significa que, mesmo sem possuírem bens nos Estados Unidos, as restrições podem comprometer viagens internacionais, dificultar transações bancárias e até afetar relações diplomáticas. Além disso, bancos brasileiros com operações no exterior tendem a seguir as diretrizes americanas para evitar sanções, o que pode criar obstáculos até mesmo em contas correntes no Brasil. Outro ponto sensível é a imagem pública. Ser incluído em uma lista de sanções internacionais pode gerar desgaste político e reputacional, especialmente para magistrados que precisam manter a aparência de imparcialidade. Reações no cenário político. O episódio envolvendo Alexandre de Moraes e a possibilidade de ampliação das sanções trouxe movimentação intensa em Brasília. Parlamentares alinhados a diferentes espectros ideológicos reagiram. Aliados do governo consideram a medida uma ingerência externa e defendem ações diplomáticas para reverter ou conter os efeitos. Oposição aponta que a aplicação da lei a figuras do judiciário reforça críticas de abuso de autoridade e falta de limites institucionais. Diplomatas brasileiros já trabalham para compreender o alcance real das sanções e quais instâncias internacionais podem ser acionadas. O que esperar daqui para frente? A tendência é que o tema ganhe mais espaço nos próximos meses, com possibilidade de ações judiciais e políticas contra a aplicação da lei a autoridades brasileiras. Pressão diplomática para que outros países não adotem medidas semelhantes. Discussão interna sobre transparência e limites de atuação dos ministros do STF. Independentemente da posição política, o caso reforça a percepção de que decisões internas do Brasil podem ter repercussões globais, especialmente em um mundo cada vez mais interconectado. Conclusão. O temor de parte dos ministros do STF diante da Lei Magnitsky não é apenas jurídico ou econômico.
trata-se de uma questão de soberania, reputação e estabilidade institucional. Se as sanções forem ampliadas, o Brasil pode enfrentar um cenário inédito de tensão entre sua Suprema Corte e potências estrangeiras, com reflexos políticos e diplomáticos significativos.